Nas últimas horas, o mundo entrou em uma nova fase de instabilidade. O que antes era uma guerra velada entre potências regionais e globais, no Oriente Médio, agora ganhou contornos de um confronto direto. Horas depois de os Estados Unidos lançarem um ousado ataque aéreo contra instalações nucleares no território iraniano. Neste vídeo você vai entender como esse ciclo de retaliações começou, o que exatamente foi atacado, quais são as implicações estratégicas dessa troca de fogo e por que especialistas já falam em um cenário de guerra total no Oriente Médio, em meio a crescentes tensões geopolíticas e suspeitas de desenvolvimento de armas nucleares por parte do Irã. O governo dos Estados Unidos decidiu agir de forma preventiva e lançou um ataque aéreo surpresa contra instalações estratégicas no território iraniano. O objetivo era neutralizar possíveis ameaças iminentes à segurança nacional e regional, desencadeando uma série de eventos que colocaram o mundo à beira de um conflito em larga escala. Ataque aéreo, coordenado pelos Estados Unidos, foi executado com o apoio de forças aliadas da região, utilizando tecnologia de ponta e estratégias militares inovadoras. As instalações suspeitas de desenvolvimento de armas nucleares foram monitoradas por semanas antes do ataque, visando garantir o sucesso da missão e minimizar possíveis danos colaterais. A precisão dos ataques surpreendeu a comunidade internacional, evidenciando a capacidade das forças envolvidas em operações de alta complexidade. Após o ataque aéreo dos Estados Unidos, o Irã lançou uma série de ciberataques coordenados contra a infraestrutura estável dos Estados Unidos da América e de seus aliados. Esse novo tipo de guerra, baseado em operações digitais, causou um caos sem precedentes nos sistemas de comunicação e segurança, gerando uma crise global. A capacidade do Irã em retaliar de forma tão eficaz surpreendeu a comunidade internacional, revelando as vulnerabilidades dos países mais poderosos do mundo diante das ameaças cibernéticas. Após os ciberataques do Irã, diversos países da região do Oriente Médio se posicionaram de forma ambígua, alguns oferecendo apoio aos Estados Unidos, e outros declarando neutralidade. Essa divisão criou um cenário de incerteza e instabilidade política, com alianças sendo testadas e antigas rivalidades ressurgindo. A população civil desses países vive sob o medo constante de novos ataques e retaliações, enquanto líderes mundiais buscam uma solução diplomática para evitar uma escalada ainda maior de conflitos na região. A escalada do conflito no Oriente Médio resultou em um colapso sem precedentes nas economias locais, afetando milhões de pessoas. O aumento dos preços dos alimentos, a escassez de recursos básicos e a interrupção das cadeias de abastecimento levaram a uma crise humanitária de proporções alarmantes. Centenas de milhares de civis foram deslocados de suas casas, buscando abrigo em locais cada vez mais precários. Organizações humanitárias lutam para atender às necessidades urgentes de alimentação, abrigo e assistência médica, enquanto o cenário de guerra impede o acesso a áreas vitais para a prestação de ajuda humanitária. A população civil sofre as consequências devastadoras do conflito, enfrentando não apenas a violência direta, mas também as consequências indiretas da guerra que ameaçam sua sobrevivência e bem-estar. Com o aumento das tensões e a escalada dos conflitos no Oriente Médio, a possibilidade de uma guerra total na região torna-se cada vez mais real. Países vizinhos são arrastados para o conflito, alianças são testadas e antigas rivalidades ressurgem com força total. As potências globais observam com cautela, temendo as implicações de um confronto em larga escala em uma região estratégica. Para o equilíbrio mundial, especialistas alertam para os riscos de uma guerra, que poderia desestabilizar não apenas o Oriente Médio, mas reverberar em todo o planeta, impactando a economia, a segurança e as relações internacionais. A sombra da incerteza paira sobre líderes mundiais, enquanto a população civil aguarda apreensiva por desdobramentos que podem mudar o curso da história. A profecia bíblica sobre o fim dos tempos e a vingança no Oriente Médio ganha contornos assustadoramente reais diante dos eventos recentes. Os estudiosos das Escrituras Sagradas apontam para sinais e eventos que estariam alinhados com as previsões apocalípticas, como guerras,
conflitos e instabilidades na região. A convergência de interesses geopolíticos, rivalidades históricas e tensões religiosas cria um cenário propício para o cumprimento de antigas profecias. A interpretação desses acontecimentos à luz da fé revela caminhos inexplorados de compreensão sobre o papel do Oriente Médio no desenrolar dos eventos escatológicos. Diante da complexidade do momento atual, a reflexão sobre as narrativas bíblicas se torna ainda mais relevante para compreendermos os desafios e as esperanças que se apresentam em meio ao caos e à incerteza. Com a escalada das tensões no Oriente Médio e a iminência de um conflito armado em larga escala, líderes mundiais buscam desesperadamente por soluções diplomáticas que possam evitar uma catástrofe global. Mesas de negociação são montadas, mediadores internacionais são convocados e tratados de paz são discutidos em busca de um consenso que possa trazer estabilidade à região. No entanto, as divergências profundas entre as partes envolvidas, aliadas às pressões internas e externas, tornam o caminho para a paz cada vez mais estreito e incerto. Enquanto o mundo observa com apreensão os desdobramentos das negociações, a esperança por um acordo que evite o derramamento de sangue e a devastação generalizada permanece frágil, mas indispensável para o futuro da humanidade. Lembre-se, mesmo diante das adversidades, a fé e a esperança nos guiam para um futuro melhor. Inscreva-se para mais atualizações sobre eventos bíblicos e proféticos. Lembre-se, mesmo diante das adversidades, a fé e a esperança nos guiam para um futuro